Olá, bom dia para você. É amanhã do dia 20 de junho. Amanhã começa o inverno, né? Amanhã começa o inverno, rapaz. Exatamente isso. Mas amanhã, de quarta-feira, dia 20 de junho de 2018, hoje é o dia do vigilante. Abração a todos os vigilantes que cuidam do patrimônio e das vidas das pessoas. A todos vocês, um grande abraço. Muito obrigado pelo trabalho de vocês. Manhã de quarta-feira, eu estava olhando agora, a gente sempre dá uma espiada, né? Ó, de olho, no jogo do Portugal e Marrocos, 1-0, suado até agora, 1-0, suado até agora para Portugal, que veio daquele jogaço com a Espanha, Cristiano Ronaldo 3, ele fez o seu gol hoje de novo, mas está suado aqui, ó, bicho peleado. Nada é fácil. Às vezes pode parecer fácil. E quando você vai com essa intenção, é fácil, a coisa pode se complicar. Eu comentei ontem, né, do Neymar que cortou o cabelo, né? Você sabe, né? O Neymar cortou o cabelo, a gente mostrou foto tudo aqui do cabelo do Neymar, que foi um tiro na água, um tiro no pé do atacante brasileiro. E aí ontem à noite, eu estava em casa, né, sabe, naquela de ficar navegando, e acabei encontrando em um canal um filme que de cara me chamou a atenção. O filme, quando eu entrei no canal, o filme já tinha começado e já estava mostrando um jogo de futebol, um jogo de futebol muito antigo, né, de crianças, um grupo de crianças uniformizadas, calção, camiseta, chuteira, meia. E a outra equipe era de crianças pobres. E nessa outra equipe, como eles não tinham dinheiro para comprar chuteiras, só tinha um jogador que tinha chuteira. O resto da equipe não tinha. E a camisa deles, a família que fez, pegou uns como é que se chama? Retalho, é isso que chama, né? Pegaram uns retalhos e fizeram uma camisa que parecia um colete de retalhos. E o nome da outra equipe era Os Reis, em inglês, The Kings. E o nome do time das crianças pobres era os sem chuteiras. E todos os da equipe estavam sem chuteira, sem meia, claro, só de calção, com aquele colete que foi feito na casa deles. E dava para ver a origem humilde. Aquilo já me chamou a atenção na hora e eu comecei a assistir. E era um filme brasileiro. Eu comecei a assistir, eu olhei para aquele rapaz que era o principal jogador, já estava 5-0. 5-0 estava o jogo para os The Kings, os riquinhos, né? Os ricos, os bem financeiramente. 5-0. Aí botaram esse piá no jogo. Ele entrou, estava no jogo. Eu já peguei caminhando o jogo, então não sei por que ele estava 5-0, por que ele não tinha feito nada antes. Mas enfim, quando chegou a 5-0, ele resolveu, não, vou acabar com essa palhaçada aqui. Foi lá, pá, pum, 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 fez o primeiro gol. Aí o time parou, mas um golaço assim, né? O time parou e ele descalço. Aí ele correu lá, pegou a bola, voltou para o meio do campo. Faltava 5 minutos para acabar o jogo. Vamos, gente, que dá tempo! Vamos, gente, que dá tempo! E aí os outros meninos, os descalços, se empolgaram com aquela atitude. O único que estava com chuteira tirou a chuteira, ficou descalço também. E chegaram a... O time fez 6-1, e eles foram 6-2, 6-3, 6-4. E toda vez que o cara marcava o gol, era o mesmo menino que marcava sempre o gol. Ele corria, a bola corria e voltava. Vamos, gente, que dá tempo! Vamos, gente, que dá tempo! Chegou no 6-5. Quando ele estava chegando próximo da trave para fazer o 6º gol e empatar, o juiz, acabou o jogo. Não, acabou, deu. E aí foi aquela tristeza daquelas crianças, aquela tristeza toda. E aí o menino tinha um apelido de Dico. Dico. Era em Bauru o jogo. Lá para 1950, 40 e qualquer coisinha. 1940 e alguma coisinha. Aí esse menino começa a contar a história desse menino, o Dico. Aí acontece uma tragédia nessa história e ele resolve não jogar mais. Ele resolve estudar, ele queria estudar. Menino de cor, resolve estudar. O pai dele
trabalhava num hospital em serviços gerais. O que o pai dele fazia? Limpava banheiro. Limpava banheiro em serviços gerais. E aí, depois da escola, o pai levava o Dico para trabalhar com ele. Era pequeno, na época, em 1940, ele era caquerado, levava o Dico para trabalhar com o pai, levava o Dico para trabalhar junto. E ficava limpando lá os banheiros, como é que se chama? Os pinicos, papagaios, etc. e tal, que os pacientes utilizavam. E o pai dele tinha um problema no joelho, né? Tinha sofrido um problema no joelho. E aí eles, mas sempre no final, na hora do almoço, eles paravam atrás do hospital para comer e tinha uma mangueira atrás do hospital e o pai dele começava a brincar com a manga, fazer embaixadinha com manga, etc. e tal, tentando reativar de novo no filho a paixão pelo futebol. Aí vai acontecendo, o filme vai rolando, vai acontecendo. Naquele primeiro jogo teve um cara que era olheiro, né, que a gente chama de olheiro, ficou interessado, deu o cartão dele para a mãe, do Dico. Ela guardou o cartão, não ligaram para o cara. E anos mais tarde, o Dico já com 15 anos, a mãe se deu conta de que estaria tirando a oportunidade do filho de ter uma chance na vida. E ela pede para o filho ir fazer o teste que aquele olheiro queria. Qual é o time que esse olheiro pertencia? Vamos ver se você já ligou os fatos. Dico, Bauru, menino de cor. Aí com 15 anos a mãe entregou o cartão e ele foi para um time do estado de São Paulo fazer um teste. Que time que era? Santos. Quem era o garoto? Pelé. É a história de Pelé. Pelé, o nascimento de uma lenda é o nome do filme. E aí corre o filme inteiro contando, né, não toda a história do Pelé, mas o nascimento e a participação do Pelé na Copa da Suécia. Com 17 anos, o jogador mais novo da história das Copas a atuar e fazer gol, né? E é emocionante. Assisti o filme até o final, fiquei emocionado, muito legal o filme. E no último jogo contra a Suécia, que era a grande favorita da Copa do Mundo, a pergunta da imprensa que cobria a Copa era o Brasil era a grande zebra. A pergunta era de quanto a Suécia ia ganhar. Não é se ia ganhar, é de quanto a Suécia ia ganhar do Brasil no final daquela Copa. E é claro que todo mundo sabe que deu Brasil, né? O Brasil deu uma talagada na Suécia. Olha só, também era Pelé, Garrincha, Didi. Só tinha monstro naquela equipe que não jogava bem porque a CBF, ou CBD naquela época, tinha a intenção de transformar o futebol brasileiro num futebol europeu. Porque tinha perdido a Copa aqui no Maracanã, lembra que a gente perdeu a Copa no Maracanã? Então, o Vicente Feola, que era o técnico, tinha a incumbência de transformar o Brasil num time europeu. Não podia driblar, não podia ter ginga, não podia fazer nada. Eles queriam um time tático, não técnico. E o Brasil estava jogando mal porque ele era técnico e os jogadores não sabiam como ser tático. E aí no último jogo acontece um monte de coisas, mas a principal delas é uma entrevista coletiva de imprensa com parte da equipe sueca e o seu treinador e parte da equipe brasileira com o seu treinador. O treinador da Suécia era um inglês. E ele fala uma coisa que muda a história. Os caras perguntam se o Brasil vai reagir, ele fala que não, o Brasil não vai reagir, não vai ganhar, a Suécia é campeã. E por que ele tinha tanta certeza? Daí ele responde, porque o time do Brasil é uma equipe de jogadores anormais. Essa é a expressão, gente. O repórter, como assim anormais? Não, gente, eu não estou brincando, é uma equipe de anormais. Um cara não tem o dedo e é goleiro. O outro cara tem uma mão toda torta porque sofreu um acidente. O outro cara tem as pernas tudo assim, que era o Garrincha. O outro cara, esse menino aí de 17 anos, está um bobão, um paspalho na Copa do Mundo. Não reage. Então é uma equipe de anormais. E aquilo despertou a fúria, despertou principalmente do técnico, que não queria que o Brasil fosse uma equipe que jogasse bola como no estilo brasileiro, mas sim no estilo europeu. Ele chegou no vestiário e falou, gente, esquece, eu estou errado. Vocês vão jogar como vocês sabem jogar, vão lá e acaba com esse negócio. O resultado, o Brasil deu uma talagada na Suécia e é campeã mundial. E aí a gente vê a vontade dos jogadores, que não eram milionários como são hoje, não davam de fone de ouvido, iam às ruas, cumprimentavam as pessoas, eram simpáticos, né? Eram acessíveis, não eram tratados como estrelas
de Hollywood, né? Não ficavam fazendo o cabelo daquele jeito, não gravavam comerciais, não tinham interesse em dinheiro, só no dinheiro, na coisa, mas queriam representar o Brasil. E aí mostra a diferença de entendimento do que era representar o Brasil. Cara, tem uma hora que o Pelé entra num campo da Suécia com a camisa verde e amarela, ele entra assim, ele nunca viu tanta gente num lugar só, cara. Ele fica assim, ó, caramba! É realmente emocionante. Anota aí, Pelé, o nascimento de uma lenda. Fantástico, nesse momento que a gente está passando aí de Copa do Mundo, né? Vocês viram pegar esse filme e botar na pré-eleição, num dia antes do jogo do Brasil agora. Viu pegar esse filme do Pelé e colocar para que os jogadores pudessem assistir o que é um jogador de futebol, o que ele representa para um país, né? Para ter ideia do que é um jogador de futebol de uma seleção brasileira e o que isso representa para um país. A seleção brasileira não vai mudar a realidade brasileira, não muda, né? Não vai pagar minhas contas, não vai fazer nada disso. Mas ela traz de volta uma coisa que a gente está precisando, que aquela seleção lá da Suécia, né, estava precisando. Eles se sentiam menores que os europeus. Eles se sentiam inferiores aos europeus, se sentiam perdedores. E quando viram, tinham o maior talento que o mundo já viu no futebol. Era uma grande joia, um grande tesouro aquela seleção brasileira. E eles se sentiam menores. Daí que eles se deram conta, poxa, a gente não é menor, nós somos brasileiros. Autoestima, gente. Então uma seleção não vai pagar minha conta, mas pode trazer a autoestima de um país de volta. Podia pegar esse filme e botar para os caras assistir agora, lá na luxuosa concentração, brasileira na Rússia, né? Luxo para tudo quanto é lado. Devia assistir esse filme. Bom dia para você, o programa de hoje vamos falar sobre literatura. Vamos ter aqui o pessoal da Academia de Letras do Brasil, seccional de Trombudo Central, falar de um evento que vai acontecer em Trombudo Central. E vamos ter também no terceiro bloco o nosso querido Antoine, o francês. A França tá na Copa também, né? Peleou aí para ganhar, que nem o Brasil também ganhou, empatou, sei lá. E Portugal, acabou o jogo? Acabou? Ficou 1-0 mesmo? Então tá se peleando. Portugal estava assim, ó, ficou 1-0? Acabou já? Uia, então tá certo, mas não foi fraco não. Uma das coisas mais legais da minha profissão, tanto no rádio e na televisão, nesses 30 e lá vai caquerada, foi o fato de eu poder conhecer pessoas. Isso é uma coisa incrível. Esse é um tesouro que eu vou carregar para a minha vida e que nunca ninguém vai tirar de mim. O que eu vivi, o que eu conheci, o que eu presenciei, o que eu senti, o que eu tenho de conhecimento e as pessoas que eu tive o prazer de conhecer nessa vida, esse é o meu tesouro, isso é o que eu vou levar. E as coisas que eu faço, né? Que eu vou deixar, aí é herança, é aquilo que eu vou deixar. E hoje eu estou tendo o prazer de conhecer mais uma criatura. Está aqui comigo a Cassiane Schmidt, professora Cassiane Schmidt, que é da Academia de Letras do Brasil, seccional de Trombudo Central. Professora apaixonada por literatura, professora há 6 anos, tenho certeza que também é apaixonada pela profissão, e aí são duas paixões, né? Mas que se interligam, se interlaçam, porque ela é professora da língua portuguesa. Olha o cuidado que eu tenho que ter hoje. Tudo bem, querida? Como é que você está? Tudo certo? Prazer em tê-la aqui. Prazer é meu. Obrigado pelo tempo, né? Você veio numa correria danada lá de Trombudo Central. Sim. Saiu da sala de aula aí, ó, BR-470, Rio do Sul, TV Bela Aliança. Legal, você é professora há 6 anos. Aproximadamente 6 anos. Certo, mas a paixão pela literatura já é um pouco mais velha do que na questão da profissão. Você escreve há quanto tempo? Escrever já uns 15, 16 anos, assim, profissionalmente, né? Profissionalmente. Sim. Sem contar aquelas coisinhas de escola, aquelas coisinhas de adolescente. Você era daquela adolescente que ficava escrevendo as coisas mesmo, do diário, e já escrevia alguma coisa? Eu nunca tive diário, mas a escrita é um hábito que eu desenvolvo já há muito tempo. Gosto muito de escrever e é um hábito assim que eu incorporei no meu dia a dia e não tem mais como fugir disso. Ela surgiu por interferência de alguém, professora ou professor, ou pai e mãe, ou ela veio contigo já, essa paixão? Ela vem de berço, veio da minha mãe, ela é professora aposentada, então ela sempre proporcionou na nossa casa esse ambiente, né, carregado de livros, e ela nos incentivava muito. Então, isso já vem desde que eu era bem pequena mesmo. A gente nem vai discutir aqui a questão da importância de
de se despertar isso, né, o sabor, o prazer da leitura em casa, porque em casa e na escola, são os dois ambientes favoráveis. Não pode nem dizer que é só obrigação de casa e nem só obrigação da escola, mas os dois ambientes são extremamente favoráveis a esse hábito da leitura, que eu sempre digo que uma das coisas que abriu a porta para a minha vida foi quando eu aprendi a ler. Quando eu aprendi a ler, o mundo mudou, né? Ele se abriu, realmente se abriu para mim. E é uma coisa maravilhosa. Mas, enfim, é em um desses dois ambientes que você começa a obter esse hábito pela leitura, que é uma coisa fantástica. Eu sou viciado em leitura, não tanto em livros, que eu adoraria ler mais, mas eu não consigo passar o dia sem ler. Eu sou um leitor ávido por notícias, eu estou sempre lendo artigos. É uma coisa que traz vivência para a gente, importantíssima, né? Sim. Você consegue passar isso para os seus alunos? Professora de português, cara, e aí? Eu consigo, sim. Atualmente eu estou na direção da escola. Certo. Mas eu tenho um projeto que se chama Cartas ao Tempo. E eu estou indo para a minha 3ª edição. Certo. Né? Já lançamos 2 livros com eles. Com os alunos? Com os alunos. Que legal. E lá eles conseguem, então, captar essa energia, né, esse espírito de liberdade que a escrita traz. Que bom que você está conseguindo fazer isso com os seus alunos. Você nota que as crianças estão reagindo bem? Sim, muito bem. Esse projeto está fazendo bastante sucesso entre os alunos e as turmas estão ansiosas aí pela 3ª edição. Muito. Imagina, quando fica ansioso é legal. Vamos lá, mas falando em eventos, a Academia de Letras do Brasil Seccional de Trombudo vai promover um evento que vai acontecer na praça. Quando é que acontece? Vai ser no dia 23 de junho. É agora? Isso na semana, né? Isso, das 9 às 11. É um sábado de manhã. Isso. Tomara que tenhamos um tempo bom, não é isso? Vamos ter. O que vai ser esse evento? O que vai rolar? Esse é um dia especial na nossa cidade porque é um dia de maior movimentação das pessoas, né? E essa ação da academia visa envolver a comunidade, né, com esse espírito que tanto a gente quer disseminar, que é essa paixão pela leitura, pela escrita. Então, as pessoas serão convidadas a escrever uma carta, né? Na hora, lá na praça, ou pode ler em casa, vai em casa, escreve em casa e depois entrega? Como é que vai ser isso? Pode ser na hora, também pode ser em casa e depois levar para a gente, para socializar, para compartilhar. Lembrando que os destinatários das cartas também são de livre escolhas, uma carta para o passado, para o futuro. Não precisa ser uma pessoa, pode ser algo, né? Alguma coisa que aconteceu, algum evento, isso uma lembrança. Mesmo, uma lembrança. É uma proposta interessante porque o gênero da carta ele possibilita essa abertura, né? Então as pessoas conseguem se expor mais, soltar mais os seus sentimentos e emoções. É uma proposta legal, porque as pessoas não escrevem mais. Não, essa é a nossa preocupação, Chico. Não tem mais o hábito da escrita. Eu vou te contar uma coisa, a gente vive em função desse negocinho aqui, você sabe disso, né? Sim. Lembrando disso, nosso WhatsApp está aí na tela, quando você quiser mandar teu WhatsApp, manda para cá. E quem quiser mandar o WhatsApp, manda com foto que a gente bota a foto no ar. Mas eu estava comentando esses dias que, mesmo aqui, a gente recebe mensagens do WhatsApp, Sim. texto, e eu não gosto de receber mensagens de áudio. Não é que eu não gosto, eu gosto de escrever. Que é um contrassenso, porque a mensagem de áudio é facinho, você aperta, olha, me manda meio quilo de cebola, e manda embora. Mas eu acho legal quando você escreve, além de ficar registrado a escrita, é uma maneira de não perder esse hábito de escrever, né? Essa é uma preocupação nossa, né? Enquanto academia, nós e todos os membros da academia, nós queremos levar e resgatar essa paixão pela escrita, não perder esse hábito, né? Que move a nossa vida, né? E a gente percebe que realmente a competição com as mídias está deixando o livro um pouco de lado. Os teus alunos têm dificuldade na escrita, na caligrafia mesmo? Porque a caligrafia do ser humano está ficando um rolo, né? Sim. É uma mistura de tantas coisas que a gente não sabe mais como é que é. A minha mesmo é horrível. Ainda bem que fizeram uma pesquisa que caligrafia ruim é sinal de inteligência. Eu acreditei como uma boa desculpa para mim, que é feia. Mas, enfim, o pessoal tem essa preocupação na tua escola? Muito. Nós nos preocupamos muito com isso e a gente procura trabalhar, né, a escrita correta, prezando sempre pela norma culta, lembrando os alunos que existem várias situações comunicacionais e que eles precisam usar a linguagem adequadamente em determinadas situações. E a reação deles? Mas já começa prof, já não é mais professor, agora é prof, Prof, né? Mas prof, né? Como é que você bota um V e um C, fica tão fácil? Quando é que isso vai mexer também com as regras da língua portuguesa? Porque são coisas usuais do dia a dia, né?
É complicado. A gente procura primar pela norma culta, mas eles têm essa insistência ainda na abreviação. Sabe, Chico, eu percebo que nós vivemos numa era, num tempo agora, da velocidade. É. E eles estão transferindo isso para a escrita, né? Então, nós estamos incutindo na mente deles, assim, que cada situação, uma linguagem. Exatamente, no seu momento e Isso. adequada àquele momento, àquela situação. Sim. Mas vamos voltar para a praça no sábado de manhã. Vamos lá. Legal. Vai ter disponível lá para as pessoas? Eu quero escrever uma carta na hora. Vai ter papel, caneta? Como é que vai ser Tudo. A isso? gente vai criar um clima bem aconchegante para que as pessoas consigam se sentir à vontade. Também faremos troca de livros. Quem quiser levar um livro que já leu, né? já. Quiser fazer Acho uma troca. Vai ser um momento interessante. É uma forma também de chamar a atenção da comunidade para ver que a academia está ali, está atuante, está lutando por essa causa que é a literatura. Eu fiz uma brincadeira com ela antes, perguntei se ela falava em alemão, porque eu não falo porcaria nenhuma, mas eu lembrei agora de que muitas pessoas ainda, as mais antigas, conseguem escrever em alemão e numa escrita linda, numa caligrafia linda. Né? Você já chegou a ver alguém escrevendo em alemão lá na tua comunidade? Não, Com caligrafia tive. antiga, rebuscada? Não. É uma coisa que chega a emocionar. Vamos lá, então sábado de manhã eu vou escrever uma carta e vou entregar. Muitas pessoas, mas eu vou ficar sem jeito, porque de repente eu vou contar uma história de um amor que eu tive, e aí vocês vão ler, eu vou ficar sem jeito. Como é que vai ser isso? Não, vai ser uma situação assim, não será lido para o público em geral, né? Algumas pessoas, alguns membros da academia vão estar coordenando e a pessoa vai escrever para a gente, para uma pessoa que está ali em especial, né? A carta é esse momento de liberdade, né? Às vezes até o momento de você conseguir escrever para alguém que já não fala mais. Nós estamos valorizando, Chico, o processo de catarse que acontece durante a escrita da carta, né? E nem tanto assim a exposição da carta para o público. Mas sim o ato de escrever. O ato de escrever. Que é o mais importante. Que é o mais importante e mais libertador. Você sabe que é tão forte essa questão da escrita que as pessoas não se dão conta do poder que ela tem. Muitas vezes, eu vou dar um presente aí, legal. Aí pega lá, compra um presente caríssimo, cheio de coisa, manda, né? E aí manda pelo WhatsApp, olha, esse foi presente para você. Né? Não se dão conta, de repente, um simples bilhete escrito à mão, mas colocando naquele bilhete toda a emoção, toda a história, aquilo que envolve esse momento ou esta relação, tem um poder devastador, é um foguete, é um míssil. E as pessoas não se dão conta disso, né? De mandar um pequeno bilhete escrito à mão, que faria uma diferença muito grande. Sim. Mas vamos lá, vamos falar de você um pouquinho, já a gente reforça o convite para sábado. Você tem quantos livros editados? Eu tenho publicados 3 livros de autoria, né? E participei de diversas antologias poéticas, né? Contos, crônicas. E tenho esse projeto com os alunos do Hermann Blumenau, que é a minha paixão, que é Cartas ao Tempo. Então, temos Cartas ao Tempo 1, o 2 e a 3ª edição está sendo preparada, deve estar saindo agora em agosto. Legal. Eu tenho um quadro no meu programa de rádio chamado Cartas para Minha Mãe. Ai, que lindo. Quem escreve para mim é o Gabriel Gomes, não sei se tu conhece o Gabriel aqui do Rio do Sul. Conheço. Ele é o autor das cartas. Foi uma maneira que nós encontramos de trazer de volta o poder da carta. E a intenção do quadro é, como Cartas para Minha Mãe, são cartas que o Gabriel escreve usando temas do dia a dia para a mãe dele que já faleceu. Então é uma maneira que ele encontrou, e a gente encontrou, dele ter esse contato com a mãe. Que lindo. E a gente, quando pensávamos o quadro, eu e o Gabriel, nós tínhamos a certeza que seríamos ferramentas, né, de muitas emoções. E você não faz ideia das emoções que essas cartas despertam. Nós já estamos com 150 cartas escritas, e agora o Gabriel está compilando as 100 melhores cartas e vai editar um livro. Que interessante. Né, que é muito legal, que é aquilo que a gente falava, de escrever para alguém que já não está mais. Isso. Né? Mas desperta esta emoção.
É muito legal. E aí eu gravei um programa, eu até comentava contigo fora do ar. Sim. Esse programa vai na semana que vem, se não me engano, quinta-feira que vem. Envolvemos gastronomia e literatura, que é uma coisa bem legal, né? Sim. Fantástica. Duas delícias. Duas coisas ótimas, fantásticas. Então nós vamos ter uma cozinheira, que é a Michelle Nash, vem fazendo pratos fantásticos, e 3 escritores, a Carmen Marangoni, que é a nossa companheira de trabalho, o Gabriel Gomes e o Dr. Amir El-Hadi, que também tem livros editados. Sim. E aí eu fiz uma pergunta, você vai assistir a resposta deles no programa da semana que vem, sobre o estilo que eles mais gostam e qual é o estilo que eles não gostariam de escrever um livro. E praticamente os 3 não vão fazer um romance. Você já escreveu um romance, não é isso? Escrevi um romance, Tempo de Recomeçar. Por que é tão difícil escrever romance? O romance, Chico, ele é uma narrativa longa. Então nós temos que ter um fôlego, né, literário bastante forte, diferente da poesia e da crônica, né, onde você trabalha com textos fragmentados. Curtos, rápidos. E aí você vai formando a sua coletânea. Romance é um gênero de longa distância, digamos assim, tem que ter um fôlego narrativo muito grande para conseguir criar um enredo bom. Qual é o nome do teu livro de romance? Teu romance, qual é o nome? Tempo de Recomeçar. Tempo de Recomeçar, tá certo, você havia falado. Ficou legal? Ficou muito bom. Muito Eu sou bom? suspeita a falar. Pô, não sei, certo um dia eu vou conseguir ler, né? Ó, dica para ganhar um presente. Amanhã já vai estar aqui É mesmo? na TV. Legal, gente. Vamos voltar para o evento agora, que nosso tempo está quase acabando. Vamos focar de novo no evento. Então vamos fazer esse convite a toda a população de Trombudo Central. Aí está a arte que você está vendo na tela, né, do convite. Que tal escrever uma carta para alguém especial? Vamos trocar livros? São 2 situações. Participe no dia 23 de junho, na Praça Arthur Sievert, das 9 às 11 horas. A expectativa, será que o povo vai lá escrever carta, minha amiga? Nós estamos otimistas. Vamos aguardar todos lá. E mesmo que as pessoas, de repente, não queiram escrever muitas cartas, mas eles vão estar acompanhando o nosso movimento, a nossa dinâmica no momento. Eu acredito que isso vai agregar bastante qualidade. Muito bem. É só para o pessoal de Trombudo? Ou está passando alguém de Agrolândia, alguém do Braço Trombudo, alguém de Rio do Sul passando, quer andar de bicicleta, tem muita gente andando de bicicleta. O que é isso que você na praça? Para. Pô, eu posso escrever também? Pode? Pode, com certeza. É aberto a todas as pessoas que estiverem por ali. Legal. A Academia de Letras do Brasil Seccional de Trombudo tem quantos membros? Nós temos 15 membros, se eu não me engano, acho que é 15. Todos escritores? Todos escritores, alguns já com publicações, outros ainda não, mas todos apaixonados pela literatura. E a gente vê que é um número expressivo, né? É. Bem expressivo. E se você for todas as seccionais, você vai ter um número expressivo em cada seccional. Tem muita gente produzindo. São vocês? Sim, somos nós. Olha só. A Kátia Marangoni é a nossa presidente, ela é irmã da Carmen. Eu já sei até quem é daqui, cara. É a de óculos lá, não é? Tá da esquerda no meio, é isso? Isso, lá de branco, que é a nossa prefeita, a querida prefeita Giovana. No meio é a Giovana, não é isso? Legal, cara. Turma efetiva, participativa. Muito engajados, é uma equipe maravilhosa. E a academia está me surpreendendo muito com ações bem dinâmicas. Legal. Você é a segunda direita depois da prefeita? Isso. Né? Isso. Muito bem. Pranchão no cabelo, hein? Que legal. Amiga, então nesse sábado o convite está sendo feito, né? Sim. Eu espero que surjam muitos autores de cartas e que tenham... E outra coisa, gente, muitas vezes as pessoas, mas o que eu vou escrever, cara? Eu não sei nem escrever direito, eu não sei expor as minhas ideias. Não se preocupe com isso. Não é essa a intenção, né? A intenção é despertar a vontade. A intenção é descobrir o poder que a palavra escrita tem e esse poder libertador, né, da escrita. Esse é o maior objetivo. Muito bem. Essa é a Cassiane Schmidt, membro da Academia de Letras do Brasil, seccional de Trombudo Central. Você quer falar mais alguma coisa? Quer agradecer alguém? A hora é essa. Bom, eu queria dizer que eu estou representando todos os membros da academia, né? Todos gostariam de estar aqui. E agradecendo a oportunidade de estar conversando com você também, falando sobre esse assunto que é a nossa paixão. Literatura. Literatura. Saída para o Brasil, uma das saídas. Isso mesmo. A gente tem até uma tristeza quando fala nisso, né? Uma coisa que poderia ser tão forte nesse país, né? Que é um país de uma cultura muito grande. Né? Sim, é uma vastidão cultural, mas infelizmente o hábito de ler, o Brasil, né, está deixando um pouco a desejar. Já era complicado e agora com essas questões de mídias fica pior ainda, Sim. né? Pessoa que já não tinha tempo, agora ele só tem tempo de ficar aqui, mesmo com os livros virtuais, etc. e tal. Querida,
Prazer conversar com você. Prazer foi meu, Chico. Vou ficar esperando. Eu vou trazer o livro para você. Então tá combinado. Beijão. A gente vai para o intervalo, já voltamos, quanto o Aki já está preparado para trazer os vídeos engraçados dessa quarta-feira.